Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Que você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Na nossa série Não Desperdice a Sua Vida, nós estamos ouvindo testemunhos e histórias que edificam grandemente a nossa vida, para que você aprenda que a essência da vida não desperdiçada é viver para a glória de Deus, ser dirigido por Ele e governado por Ele em todas as circunstâncias da vida. O meu desejo é que cada uma dessas histórias e cada um desses testemunhos possa, de alguma maneira, transformar o seu coração, para que você aprenda que você não está livre dos sofrimentos, mas que você pode sim crescer na graça e no conhecimento de Deus para glorificá-lo em todas as coisas, aprendendo a não desperdiçar a sua vida. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz.
sempre caminhar. Contigo eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Aleluia, espero em ti. Aleluia, espero em ti. Aleluia, espero em ti. Aleluia, espero em ti. Olá, seja bem-vindo ao nosso episódio 2 de Não Desperdice Sua Vida. E hoje, com muita alegria, nós recebemos mais uma convidada aqui conosco para conversar um pouco, para poder testemunhar um pouco daquilo que Deus fez na vida dela. Lembrando que a vida, como nós aprendemos já nos outros programas, ela às vezes traz algumas situações para nós e a gente precisa lidar com essas situações de uma maneira que a gente não desperdice a nossa vida, mas que seja dedicada para a glória e para o testemunho daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E hoje aqui conosco eu tenho a alegria de receber a Simone, que vai se apresentar um pouco para vocês e a gente vai conhecer um pouco também da sua história. Bom, Simone, para a gente começar, fala um pouco para nós quem é você, quem é sua família, quem são seus filhos, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Então, eu me chamo Simone, tenho 2 filhos hoje, sou casada com o João Batista e tenho 47 anos e serva do Senhor. E que vivi uma experiência única na minha vida. E essa história, ela teve um novo sentido numa fase muito boa da minha vida. Eu estava com 10 anos de casada, nós estávamos realizando um sonho de ter filho e foi uma gravidez assim, muito comemorada. Todo mundo sabe, né? O primeiro filho, a expectativa. E junto com essa alegria, quando fez 3 meses de gravidez, eu descobri um câncer na tireoide, né? E eu quero falar um pouco sobre o que é descobrir, né? Do nada, quando você está vivendo um grande momento de felicidade, descobrir um câncer. E naquela tarde, quando eu levei meu exame para o médico, o João não pôde estar comigo porque ele estava trabalhando numa cidade vizinha e não conseguiu chegar a tempo. E o médico me deu, né, o diagnóstico que eu estaria com câncer na tireoide e a minha preocupação foi a seguinte, a única pergunta que eu consegui fazer para ele,
para ele naquele fim de tarde foi o seguinte: o que dá para se fazer? E aí foi desesperador, porque ele falou comigo que no momento não dava para fazer nada, porque eu teria que esperar a criança nascer para que se fizesse o tratamento. Então, assim, eu não consegui falar nada, eu só dei tchau para ele. E pensa numa mulher desesperada descendo um elevador que não estava nem aí com ninguém à sua volta. Eu chorava assim copiosamente e liguei para o meu esposo e falei assim: amor, vem embora agora, porque eu vou morrer. E aí, porque eu pensava assim, gente... E aí eu falei assim: olha, não chama ninguém, eu vou embora para casa e vou te esperar lá. E aí, quando eu cheguei naquela casa, ela parecia assim tão grande, me bateu uma tristeza tão profunda, porque o que veio no meu coração, na minha mente, naquele momento, foi tudo que nós havíamos construído em 10 anos de casado, e que uma simples palavra de Deus acabou, eu poderia morrer. E aí, do que valeu aquilo tudo que nós construímos para esperar 10 anos, para vir esse filho tão sonhado? Porque o que estava falando no meu coração naquela hora era o meu lado humano, de Simone, frágil, fraca, né? E que estava diante de um diagnóstico que poderia ser para a morte, né? Tanto para a vida. E aí, naquela noite, eu chorei demais, eu só sabia chorar quando o João chegou. E aí eu consegui pegar no sono, já assim, bem tarde. E eu dormi e acordei, era umas 3h30 da manhã. Aí eu saí caladinha do quarto, fui para a sala e comecei a chorar muito. Aí Deus colocou no meu coração para que eu pegasse a Bíblia para ler. E assim, foi a primeira vez que Deus falou comigo depois daquele diagnóstico. Eu abri a minha Bíblia e caiu exatamente em Isaías 38. O que é que fala Isaías 38? Sobre Ezequias, rei Ezequias, que ele, né, estaria com uma doença de morte e que era para ele colocar a casa dele em ordem. Foi esse texto que Deus me deu naquela noite. E aí, qual que vem a segunda parte? Que ele orou ao Senhor e que Deus depois mandou um recado para ele, que ele prolongaria os seus anos de vida sobre a terra durante 15 anos. E Deus falou tão profundo ao meu coração, ele me encheu de uma paz que aos meus olhos eu não entendia, mas ele me deu essa paz. Eu parei de chorar, eu orei, eu fui para a cama e dormi, simplesmente dormi a noite toda. No outro dia eu acordei tranquila, bem decidida de que nós teríamos que procurar um especialista na área. E aí nós, marcamos uma consulta, fomos no oncologista. E o que ela nos disse não foi muito bom, porque ela falou que câncer era algo que não devia se deixar no corpo e que nós precisávamos de operar. Porque a minha tireoide, ela estava toda tomada. Ela estava com 4 nódulos malignos e 3 cistos, que assim, aos olhos dos médicos, não era nem para eu ter engravidado e estar com aquela gestação ainda. E aí, outra vez, Senhor, o que é que nós temos que fazer? Porque eu não vou tirar esse bebê, E aí Deus colocou um médico muito bom, que foi o Dr. Paulo Almeida. Ele me tranquilizou e falou: Simone, eu vejo tudo Deus, sabe? Pastor, encaminhando. Porque ele falou assim: Simone, vamos levando a gravidez. Há fases que nós podemos tirar o bebê e ele sobreviver. E se o seu câncer tiver uma evolução muito grande, a gente vai ver o que dá, o que faz. Aí nós vamos comparar os meses do bebê e
fazer, né? Tirar o bebê e para você fazer a cirurgia do câncer, porque teria que tirar. E aí nós fizemos todos os meses, eu fazia ultrassom do bebê e do câncer. E para a honra e glória de Deus, assim, estava evoluindo lento, porque quando a gente engravida, há um distúrbio hormonal na mulher muito grande. E por isso que eu descobri o câncer na tireoide, porque ele deu uma avançada, os nódulos ficaram visíveis. E aí, João Pedro estava tudo bem. Quando o pulmãozinho estava já bem formado, nós tiramos ele uns dias antes. Foi assim, um parto que eu falo que eu nunca fui para uma cirurgia tão feliz na minha vida. Porque o que Deus colocou no meu coração é que eu ia viver e que eu ia cuidar do meu filho. Então isso me deu uma tranquilidade nesse processo de espera. Havia dias de preocupação? Sim. Quando eu ia fazer esses ultrassons do câncer, eu ficava apreensiva, né? Com medo dele estar alterado e de perder o João Pedro, do João Pedro nascer com algum problema. Mas aí, chegou na época de fazer, né, a minha cesárea, foi um parto tranquilo, graças a Deus. E eu falo que nesse processo Deus foi tão bom, porque eu teria todo o quadro para se ter uma depressão pós-parto. Né? Como tantas mulheres têm, às vezes, diante de nada. E nem isso eu tive. Foi assim, depois que eu ganhei o João Pedro, eu tive 30 dias com ele. E nesses 30 dias, eu que cuidava, eu que passava a noite toda acordada, cuidava dele durante o dia, à noite. Por quê? Daí 30 dias eu teria que fazer a outra cirurgia para retirar o câncer. O João Pedro nasceu perfeito, uma criança saudável e eu muito feliz. E aí, vamos para a segunda fase. Esqueci de contar uma coisa importante, pastor. Faltava 3 dias para o meu parto, eu perdi meu pai. Meu pai estava bem, e aí eu recebi a notícia de que ele havia falecido. E eu não pude nem viver esse luto, porque eu já tive que enterrar meu pai e já me preparar para a cirurgia, né? Porque teria uma outra caminhada pela frente. Então, por isso que eu falo que Deus foi muito bom comigo, porque Ele me deixou assim, saudável, com a mente boa, para eu enfrentar o que eu tinha que enfrentar pela frente. Então, eu vi assim, o cuidado de Deus comigo, com o João Pedro, que foi um menino, e com o João, que é o meu esposo, que ele, assim, eu não sei quantas vezes ele chorou, pastor, quantas vezes ele se desesperou, mas perto de mim, eu pensava assim, gente, será que o João não sabe que isso é sério? Não, porque ele estava tão em paz, tão tranquilo, e quando ele me via, às vezes, calada, ele falava assim, Simone, por que você está calada? Não vai ficar desanimada, não, hein? Deus está no controle de todas as coisas. E isso me dava uma tranquilidade de pensar assim, se ele está pensando que está tudo bem, eu não vou ficar triste, né? Então, Deus foi muito bom para comigo, porque Ele me deu um esposo, até nisso, que teve equilíbrio para me ajudar nesse processo. E isso, ele foi um suporte. E aí, passou os 30 dias do meu resguardo, eu já havia marcado, né, a cirurgia para a retirada da tireoide. E aí, né, despedi do João Pedro, fui para a cirurgia, só que na hora da cirurgia havia dado metástase na minha cervical esquerda. E aí eu fiz a cirurgia, voltei, ele falou assim, olha, deu metástase pelo tempo que esperou. Eu tive que fazer uma raspagem bem profunda na cervical esquerda, talvez você não volte a falar.
E aí, assim, eu fiquei com uma voz que não se ouvia. Eu falava, mas para as pessoas eu estava balbuciando alguma coisa. Muito baixinho que ficou minha voz. E aí eu fiz a cirurgia, recuperei da cirurgia. Daí, mais 30 dias, então eu fiquei com o João Pedro, esse mais 30 dias. Então, deram 2 meses. Aí eu fui para Belo Horizonte para internar para fazer o tratamento da tireoide, que é com o iodo. E lá é um quartinho, quem já teve câncer na tireoide, é um quartinho pequenininho que tem uma cama, uma televisão, uma mesinha redonda com cadeira e o banheiro. Tudo muito simples. E aí você pode levar o que você quiser para esse quarto, mas nada você pode voltar para casa por causa da radiação. É um tubinho que eles colocam líquido, mas é muito pouquinho. Que a enfermeira, é o único contato que você vai ter ali. A enfermeira entra, coloca aquele tubo numa mesa, você suga ele, mas nem molha a sua boca de tão pouco que é. E aí você ingere aquilo, ela sai e você não tem contato com mais ninguém. Aí você fica ali 3 dias sem contato. Solitário. Aí ela falou assim, olha, se você passar mal, você pode falar pelo interfone, se precisar a gente vem, dá suporte. Mas eu não senti nada. Eu só inchei isso aqui em mim, igualou, porque onde estava a célula cancerígena, fica inchado, né? É onde está agindo. E aí eu fiquei esses 3 dias. Mas eu ficaria o tempo que fosse necessário, porque eu pensava só que eu tinha que viver para eu voltar para ver meu filho, para eu cuidar do meu filho, para eu ver ele crescer. Isso me dava muita força nesse processo. Eu me agarrei a isso, a uma criança que eu tinha que cuidar e que eu falo assim que eu não consigo expressar para vocês o que é a fé. Sabe, o tanto que eu criei naquela palavra que Deus falou comigo. É algo que, se eu pudesse usar uma palavra de tão extraordinário que é, seria mágico. A transformação que ele fez aquele dia ali naquela sala. Né? Então aquilo me sustentou para esse processo todo que eu estava vivendo. E aí, no dia de ir embora daquele quartinho, aí deixei todas as minhas coisas, as roupas, escova de dente, a Bíblia que eu tinha levado, chinelo, tudo ficou ali. E aí eu fui para casa, mas eu não pude ter contato com a criança, né, com o João Pedro, durante 30 dias, por causa da radiação. Então, eu fiquei esse tempo todo sem ter contato com ele. Eu podia vê-lo de longe. E eu não me importei, gente. Sabe o que é uma mãe ver um menino chorando? E você não poder pegar, que era o seu primeiro filho, que estava indo para 3 meses, né? Eu não importava, porque eu pensava assim, eu quero viver, eu quero ficar boa para eu cuidar do João Pedro. E eu falei com Deus que se Ele me permitisse viver para ver o João Pedro crescer, eu queria ensinar o João Pedro a amar esse Deus maravilhoso, sabe? Que ele tivesse gratidão a Deus pelo que Deus fez na minha vida e na vida dele. Porque Deus permitiu que ele vivesse, Deus permitiu que ele pudesse estar aqui hoje, porque hoje o João Pedro vai fazer 13 anos. E eu vejo o João Pedro, ele é uma bênção, eu vejo o quanto ele ama o Senhor, o quanto ele teme ao Senhor. Quando eu vejo o João Pedro tomando banho e cantando louvores a Deus, o meu coração transborda, porque ele está entendendo o propósito de Deus para a vida dele, que é glorificar a Deus, que é amar,
quer honrar, quer adorar. Então, assim, o desejo do meu coração hoje é que eu seja exemplo para ele e que eu ensine o João Pedro o caminho que ele deve andar. E depois, né, desse processo todo, né, que eu consegui pegar o João Pedro, o meu coração era só gratidão, sabe, pastor? É algo que eu não consigo dizer para vocês. É o tamanho da minha gratidão. E aí, eu pensei assim, né, eu vou ter só o João Pedro. Aí daí 3 anos, eu fiquei grávida de novo. Só que eu perdi essa criança porque a dosagem de remédio que hoje eu tomo para produzir, né, o que a tireoide produzia, ele foi pouco para mim e para a criança. Então eu perdi. E eu não fiquei... Claro que eu fiquei triste, mas eu entendi. Porque a vontade de Deus, ela é soberana, ela é muito maior do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Porque ele me deu João Pedro, quando eu não poderia, aos olhos dos médicos, né, segurar uma criança com a tireoide toda tomada de câncer. O João Pedro veio saudável, está aí, e aí eu perdi a segunda quando eu não tinha um câncer, né? Que aos meus olhos poderia estar tudo certo. E aí, daí 2 anos eu engravidei de novo, que veio a Valentina, que hoje vai fazer 8 anos. Então, assim, quando Deus faz, Ele faz com perfeição, diante da vontade dEle, não é a minha, né? Ele tem prolongado os meus anos de vida sobre essa terra. Já tem 13 anos, né? Vai fazer agora 13 anos. Às vezes eu falo assim, gente, como que eu passei com tanta tranquilidade? Mas eu vejo que foi a paz que excede todo o meu entendimento que vem de Deus, né? Então, o que eu tenho hoje para falar para uma pessoa que está vivendo esse processo é que ela foque em Deus, sabe? Que ela foque naquilo que vai trazer esperança para ela. E que, eu sei que é difícil falar, mas a gente ter tranquilidade é uma grande parte do processo da doença. Porque não adianta, não está nas nossas mãos. O que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Então, se Deus falar assim, acabou, Simone, acabou. E quem sou eu? Naquele dia eu entendi que quem era a Simone para achar que ela poderia viver ou não. Não estava nas minhas mãos. A minha história tem início e fim. Quem escreveu ela foi Deus. Cabe a Ele prolongar os meus anos de vida sobre essa terra ou não, né? Então, essa é a minha experiência. Que bênção. Quando a gente conversou com o Vinícius e com a Maísa, a gente estava lembrando de um livro que eles leram e um amigo meu também leu, chama Não Desperdice Seu Câncer, e lá ele fala muito sobre isso, sobre essa soberania de Deus, de que Ele quer curar alguns, mas outros Ele resolve não curar. Porque para mostrar para nós também que o controle da nossa vida está nas mãos dele, né? Não é a gente que determina quanto tempo a gente vai viver, né? É Deus que faz isso. Se você deseja entrar em contato conosco ou enviar o seu pedido de oração, basta você enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja pelas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Se você perdeu alguma parte e deseja nos acompanhar, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21h pela TV Rio Doce.
também pelo nosso canal no YouTube, na primeira IPGV, e todos os dias pela IPP-TV. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que a palavra do Senhor possa abençoá-lo constantemente, a você e a sua família.